Fala, isolados e isoladas, tudo bom com vocês? Nesses 5 meses de pandemia, vocês já se depararam com pessoas desrespeitando as medidas de isolamento social? Enquanto você sai de casa por necessidade, se deparou com pessoas sem usar máscara e fazendo pouco da situação ainda? Já teve vontade de usar meios violentos para que a pessoa tivesse um pouco mais de noção? Então fica aí que nós vamos saber o que os níveis da moralidade, segundo Kohlberg, têm a nos dizer sobre isso. Bora lá! Para Kohlberg, o desenvolvimento lógico não provoca automaticamente o amadurecimento moral, porque o pensamento lógico é uma condição necessária para a vida moral plena, mas não é suficiente. Suas observações e experimentos comprovaram que a maturidade moral geralmente ela só pode ser alcançada pelo adulto cerca de 10 anos depois da adolescência, e mesmo assim vai depender muito de condições que serão examinadas posteriormente. Kohlberg acompanhou durante muitos anos inúmeras pessoas de vários países para averiguar o comportamento moral de grupos diversos em escolas, diferentes segmentos sociais, em prisões e quartéis. Concluindo que o nível mais alto de moralidade exige estruturas lógicas novas e mais complexas do que aquelas do pensamento formal, Kohlberg reformulou a teoria dos estágios morais do Piaget para distinguir 3 grandes níveis de moralidade, a saber, pré-convencional, convencional e pós-convencional. Cada um deles composto de 2 estágios. O eixo do processo de construção da moralidade é o convencional, isto é um conjunto de normas aceitas e desejáveis na sociedade. No período pré-convencional, que o antecede, a criança ela adentra lentamente ao mundo das normas morais. O último nível, que é o pós-convencional, supõe uma crescente maturidade moral, que eventualmente concorda em transgredir certas regras em nome de certos princípios fundamentais, como a justiça ou a integridade da vida humana. Cada nível, por sua vez, é constituído por 2 estágios. No nível pré-convencional, nós temos como uma característica principal a moralidade heterônoma. No primeiro estágio desse nível, as regras morais são dadas pela autoridade e aceitas de modo incondicional. A criança então ela obedece com o intuito de evitar castigo ou para merecer uma recompensa. Sob a perspectiva sociomoral, predomina o ponto de vista egocêntrico, ou seja, só existe o eu nesse estágio. No segundo estágio desse mesmo nível do pré-convencional, inicia-se o processo de descentração, com o reconhecimento que, ao lado do interesse próprio, outras pessoas também têm interesses que devem ser respeitados. Mas, como a moral ainda é individualista, busca-se estabelecer certas trocas e acordos. No segundo nível, que é o nível convencional, é valorizado o reconhecimento do outro. No terceiro estágio, predominam as expectativas interpessoais e a identificação com o grupo ao qual se pertence, expressando confiança e lealdade aos parceiros. O grupo tem prioridade sobre o indivíduo e as regras são seguidas para garantir o desempenho do papel de bom menino e boa menina, que vai denotar uma preocupação com as outras pessoas e seus sentimentos. Nesse estágio prevalece a regra de ouro, pela qual devemos ser bons porque gostaríamos que os outros agissem do mesmo modo que se estivessem no nosso lugar. Nesse nível também nós temos a caracterização daquelas pessoas que, mesmo sabendo que um companheiro ou companheiro cometeu um crime, feriu uma regra, a pessoa irá protegê-lo ou protegê-la porque essa pessoa pertence ao seu grupo. No quarto estágio, as relações individuais, elas organizam-se no ponto de vista do sistema, das instituições, da manutenção da ordem social e da sociedade concreta, suas regras, papéis e leis que garantem seu fundamento, tendo em vista o bem-estar da sociedade ou de grupos. No terceiro nível, que é o pós-convencional, que é o mais alto nível da moralidade e compreende o quinto e o sexto estágio. Chama-se de pós-convencional porque nele a pessoa começa a perceber conflitos entre as regras e o sistema. No quinto estágio, ainda prevalece aquela perspectiva de sistema típica de nível convencional, devido à forte incorporação do contrato social, que apela à obediência às regras e às leis. No entanto,
é reconhecida a enorme variedade de valores e opiniões que muitas vezes os conflitos inconciliáveis entre o legal e a moral. Vale lembrar que nem tudo que é legalmente permitido é moralmente permitido, e vice-versa. Sobretudo, em relação a valores e direitos como a vida e a liberdade, em contraposição às normas estabelecidas. No sexto e último estágio, os comportamentos morais eles regulam-se finalmente por princípios. Os valores independem dos grupos ou das pessoas que os sustentam, porque são princípios racionais e universais de justiça, como por exemplo, igualdade dos direitos humanos, respeito à dignidade das pessoas, reconhecimento de que elas são fins em si e precisam ser tratadas como tal. Não se trata de recusar leis ou contratos, mas de reconhecer que elas são válidas porque se apoiam em princípios. Ou seja, nós teremos aí uma análise do seguinte exemplo. Uma lei que desrespeita a dignidade das pessoas é justa, mesmo que ela seja legal do ponto de vista jurídico? No sexto estágio, nós temos essa percepção moral e analítica acerca de um problema desses. A fim de identificar o nível moral a qual a pessoa pertencia, Kohlberg aplicou muitos testes utilizando dilemas morais e analisava as diversas respostas dadas. Observemos um exemplo dos dilemas morais propostos por Kohlberg, o chamado dilema de Heinz. A esposa de Heinz estava gravemente enferma, o médico que a salvaria custava muito caro e Heinz não tinha condições financeiras para comprá-lo do farmacêutico que detinha a fórmula. Após esgotadas as tentativas de conseguir o remédio de modo transparente, ele o roubou. Kohlberg pergunta aos entrevistados se o marido fizera bem ou não em ter roubado. As respostas são de diversas naturezas. Algumas delas são: não deveria roubar, pois poderia ser preso, ou deve roubar bem escondido para não ser preso. Essas respostas pertencem ao nível pré-convencional, no primeiro estágio, a qual revelam o medo da punição, ou deve roubar porque se no futuro precisar de alguma coisa, sua mulher o ajudará. Nós temos aí o nível pré-convencional, o segundo estágio, aquela troca, aquele acordo. Uma criança de Taiwan, com costumes muito diferentes dos ocidentais, argumentou que o marido da esposa deveria roubar porque, se ela morrer, ele vai ter que pagar o enterro e isso custaria muito caro. É uma resposta que se encaixa também no segundo estágio. Outra resposta: deve roubar porque ela é sua mulher, é da sua família. Nós temos aí o nível convencional, o terceiro estágio, ou seja, a mulher aí ela pertence ao grupo. As respostas daqueles que estão no quinto estágio, no nível pós-convencional, são mais elaboradas e destacam o conflito entre a lei que protege a propriedade versus o direito inalienável que cada pessoa tem de conservar a própria vida. Já no sexto e último estágio, o sujeito moral defronta-se com os dilemas de toda sociedade injusta, em que os valores econômicos prevalecem sobre os vitais e se decide pelo roubo. Vale lembrar que essas conclusões elas não devem ser vistas como respostas ideais ou corretas. Elas são apenas exemplos de argumentações possíveis diante de um conflito moral. O importante é a disponibilidade para decisões que não estejam engessadas pelo convencional, quando se tratar de situações cruciais como as que nós acabamos de falar. Além disso, o diálogo ele é fundamental porque a vida moral não diz respeito ao indivíduo único, solitário. Por quê? Pressupõe a intersubjetividade, ou seja, essas decisões vão afetar a todos que nos cercam. E é esse o ponto ao qual queremos chegar. Qual é a relação desses níveis morais do Kohlberg com a Covid-19, com aquelas pessoas que desrespeitam as medidas de isolamento social? Quando o indivíduo toma uma decisão, ele tem que entender que essa decisão não afeta somente a ele, mas sim a todos que o cercam. Quando o indivíduo ele resolve não usar máscara, ele não está colocando somente a vida dele em risco, mas também a de todos que o cercam.
todos os seus familiares. Pois além de se tornar um possível candidato a ocupar uma vaga de leito de UTI, o indivíduo também acaba tornando-se um possível transmissor da doença para pessoas que muitas vezes não têm a mesma força vital para suportar os efeitos da mesma. Sair de casa sem usar máscara, desrespeitar as medidas de isolamento social, causar aglomerações, é a mesma coisa que você está voando por aí e de repente, depois de apreciar toda aquela paisagem, você resolve pular, só que sem paraquedas. Ah, mas nesse exemplo aqui eu só prejudiquei uma pessoa. Digamos que você é o piloto, então todos os demais que estavam a bordo também serão afetados, não só você, meu caro. Kohlberg, de acordo com as pesquisas empíricas, constatou que um percentual baixíssimo de cidadãos atinge o nível de moralidade pós-convencional, o que se deve a inúmeros motivos. Primeiro, partindo do pressuposto de que não nascemos morais, mas que o comportamento moral evolui por etapas, precisamos ter oportunidade de conviver de modo solidário para que ocorra a superação do egocentrismo. Muitas pessoas ainda pensam somente em si mesmas. Acham que o sistema solar gira em torno delas. Bom, para tanto, supõe-se que pais, familiares e outras pessoas do convívio já estejam maduros moralmente para auxiliar as crianças nesse processo, mas ainda que uma atmosfera moral do ambiente em que elas vivem propicie as condições de mobilidade de um estágio para o outro. É por isso que muitas vezes podemos encontrar pessoas com a idade cronológica avançada, porém presa ainda ao primeiro nível. Porque, de fato, se examinarmos o comportamento dos adultos à luz dos 3 níveis de moralidade, podemos encontrar a maioria deles no nível convencional e outros até no pré-convencional, que é o tipicamente infantil. Por exemplo, espera-se que alguém não transgrida o sinal de trânsito por respeito à vida, mas há motoristas que agem como crianças no primeiro estágio, quando obedecem ao sinal apenas pelo temor da multa. E quando outros agem com base no critério toma lá da cá? Se faço bem a quem me faz bem e o mal a quem me faz mal, mas permanece no estágio 2, que é a troca e acordos. E o que dizer do corporativismo daqueles que protegem seus pares de maneira mais benevolente e permanecem indiferentes aos que não pertencem ao seu grupo, à sua família, à sua religião, à sua pátria? Eu creio que muitos de vocês já se depararam com aquela pessoa, supostamente motociclista, que sai de moto, mas não usa o capacete. E quando sai, é porque sabe que vai ter uma blitz, vai ter uma fiscalização. Nós temos aí a seguinte perspectiva: vou usar o capacete para não ser punido por não usá-lo, ou vou usar o capacete para proteger a minha vida? Em qual desses você se encaixa? Da mesma forma que já está vigorando no estado a multa para quem não usar máscara, fica o seguinte questionamento: você vai respeitar as medidas de isolamento social e usar máscara simplesmente por medo da multa, ou porque você sabe da importância de tais medidas para a preservação da sua e da vida de todos? Fica aí então o questionamento. Então, fiquem bem, fiquem a salvo e até a próxima.